quadro dramático foi retratado em um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre o tráfico de pessoas no mundo. Por ano, cerca de 800 mil pessoas são levadas de seus países de origem para se tornarem vítimas de exploração sexual ou trabalho forçado. A maioria é mulher, mas nem as crianças e os jovens escapam das armadilhas dos aliciadores. O relatório também informa que as vítimas são de 136 nacionalidades diferentes, inclusive a brasileira. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o tráfico humano movimenta por ano cerca de 32 bilhões de dólares. 80% das pessoas traficadas são mulheres e crianças. O relatório da ONU aponta para um número assustador. Mais de 2 milhões e 400 mil pessoas estão nas mãos de organizações criminosas do tráfico humano. No Brasil, o diagnóstico revelou uma grande incidência de pessoas traficadas para fins de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Pará. Os estados do Amapá, Roraima, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideram no ranking de crime de tráfico para exploração sexual. O perfil da pessoa traficada é de homens e mulheres, travestis, crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade. Para combater o tráfico de pessoas, o Brasil e a ONU fundaram o Comitê Campanha Coração Azul no ano passado. A relatora especial da ONU, Joy Gozzi Ezelo, diz que o tráfico de seres humanos é a escravidão dos tempos modernos. E no Brasil, o que dizem as autoridades e especialistas sobre o enfrentamento e o combate ao tráfico de pessoas? Tráfico de pessoas. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Nós já estamos indo para o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, nos últimos, pelo menos 8 anos, o Brasil está de olhos abertos. O problema é que essa criminalidade não é uma criminalidade de pé de chinelo, é uma criminalidade de terno e gravata, de alto nível. Ninguém vai trazer uma menina para exploração sexual de uma forma fácil, sem organização. E o tráfico exige necessariamente crime organizado. O Brasil ele vem delineando uma política e alguns planos para esse tipo de enfrentamento. Tanto a política quanto o plano, ele procura dar visibilidade ao tema através de ações de prevenção e atenção, sobretudo às pessoas ofendidas pelo tráfico. E também ele vem desenvolvendo ações na área de repressão ao crime organizado transnacional. O tráfico de pessoas é considerado pelas Nações Unidas como a segunda modalidade mais rentável do mundo do crime organizado. Ela se equipara ao tráfico de drogas, portanto, ela só poderá ser enfrentada através da implementação de políticas públicas que possam, de fato, oferecer uma proteção integral às pessoas que são ofendidas por esse tipo de crime. É um crime que rende muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É um absurdo o valor do lucro que esse crime dá. E é uma coisa assim absurda quando descobre um cativeiro onde tem pessoas, vítimas de tráfico de pessoas. É uma coisa muito triste. Essas são levadas em condição subhumanas. Porque o problema não é uma pessoa, uma mulher ou um travesti ser levado de um lugar para o outro para se prostituir. Isso é um problema dele. O problema é que quando ele chega na cidade, sai da cidade dele para ir para outra, ele encontra uma verdadeira prisão de forma muito pior do que se fosse uma prisão tradicional. É um absurdo, é uma situação
de selvageria. Normalmente o que elas ganham é dividido o lucro por 3. Elas têm que deixar uma parte para o aliciador, para o estabelecimento onde ela está sendo aliciada, e esse recurso final que ela ganha, esse percentual, é exatamente para pagar a moradia, a alimentação, porque elas normalmente ficam confinadas no local onde elas estão desenvolvendo, por exemplo, a prática da prostituição. E jamais elas vão saber que vão ser obrigadas, por exemplo, a praticar, digamos, 32, 35 programas por noite para poder cobrir esse débito com os aliciadores. Então, é uma situação extremamente degradante e que as pessoas ficam submetidas como se escravos fossem dessas organizações criminosas. Identifiquei que existem muito poucas pesquisas que falam do tema, que os trabalhos do desaparecimento são poucos articulados, que de fato há uma possibilidade de existir um número muito maior de crianças e adolescentes e pessoas adultas desaparecidas por causa de um fenômeno chamado subnotificação. São pessoas as quais não conhecem as leis, que não registram os boletins de ocorrência, então fica num público velado. Então podemos pressupor que há um número muito maior de desaparecimento em nosso país. Normalmente esse aliciador, ou essa aliciadora, ela se aproxima da pessoa, da família, oferecendo normalmente uma perspectiva de futuro, uma melhoria da qualidade de vida daquela pessoa. Muitas vezes as propostas vêm através de, digamos, contratos de emprego para fora dos seus estados ou para fora do país. Então as pessoas aceitam, mesmo que seja no campo da exploração sexual, comercial, as pessoas saibam que você desenvolver a prática da prostituição fora do Brasil, mas elas não imaginam nunca que serão confiscados os seus documentos, elas vão ficar impedidas de qualquer tipo de comunicação, elas vão ficar indocumentadas em outros locais e fatalmente com uma dívida por servidão, porque esses aliciadores eles vão melhorar o visual, vão ajudar economicamente as famílias, e isso a pessoa, através desse tipo de iniciativa, as pessoas ficam acometidas a dívidas que nunca conseguem se libertar desse aliciador. Quem são as pessoas mais vulneráveis à ação desses criminosos? Eu acho que mulheres maltratadas por conta de violência doméstica, mulheres em situação econômica muito precária, muita pobreza, travestis que até têm ilusão de se tornarem artistas, ou eles prometem até cirurgia para transformação de sexo. Então eu acho que mulheres assim, sofridas, e os travestis são as piores vítimas. O protocolo de Palermo, da Convenção da ONU, se estabelece que há tráfico, porque a criança e o adolescente não consegue expressar uma vontade válida, uma vontade isenta de vícios. O tráfico de pessoas é um tema ainda que espanta a sociedade, é um trabalho que precisa fazer campanha de conscientização. Tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos atrelado ao tráfico de pessoas atrelado ao tráfico de órgãos, porque o tráfico de órgãos é uma das modalidades do tráfico de pessoas. Ocorre que as pessoas, quando se tem o tráfico de órgãos, as pessoas, é como se fosse um trabalho de reciclagem. Se usa a pessoa para o trabalho escravo, quando ela está cansada ou quando não tem mais utilidade para a função a qual colocaram ela, ou até mesmo para a exploração sexual, se tiram os órgãos. Os órgãos, a questão do tráfico de órgãos muitas pessoas importantes que estão envolvidas na questão do tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos existe ou é lenda urbana? O tráfico de órgãos não é tão comum, mas a partir do momento em que a lei tipifica que a doação de órgãos ela segue uma série de requisitos e as pessoas inescrupulosas conseguem os cadáveres de forma ilícita, então você pode considerar que há sim tráfico de órgãos, principalmente daqueles corpos que não são requisitados pelas famílias.
principalmente arcadas dentárias para faculdades de odontologia. São profissionais no assunto. São profissionais com experiência e com uma forma de agir muito difícil de ser descoberta. Então, acho que seria importante, quanto mais comissões, quanto mais ONGs, quanto mais ajuda nós tivéssemos, aproveito até para pedir para o Senado, todo tipo de colaboração para enfrentar esse crime tão cruel. O Brasil tem estrutura para fazer isso. Nós temos os ministérios públicos que têm estrutura e têm a missão de desenvolver o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos a Polícia Estadual, Federal, que tem a obrigação de reprimir o crime e enfrentar esse tipo de problemática. Nós temos o Poder Judiciário, que tem a obrigação de julgar, punir esses criminosos, e nós temos uma sociedade civil que pode monitorar as políticas públicas, que pode apoiar os estados e os municípios a estruturar uma rede de acolhimento a essas pessoas ofendidas pelo tráfico. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 2005 a 2012, o número de processos no Brasil envolvendo o crime de tráfico de pessoas chegou a 1.200. Dados dos tribunais regionais federais indicam que a maior incidência desse tipo de crime é o de condição análoga à de escravo. As pessoas são sequestradas e levadas para a exploração da mão de obra dentro ou fora do Brasil. Em Brasília, o caso do sumiço de um jovem chama a atenção e intriga a todos. Há 1 ano e meio, o rapaz desapareceu da cidade de Santa Teresa, no Peru, enquanto fotografava a paisagem. Os pais viajaram 2 vezes ao local e chegaram a ficar 8 meses no país, dando buscas à procura do filho. Acompanhe agora a história de Arthur Pasquale, um jovem universitário de 20 anos que sumiu misteriosamente em uma inocente viagem internacional. A guitarra, os livros, o computador, objetos decorativos. Tudo isso permanece intacto no quarto de Arthur Pasquale. O brasiliense de 20 anos desapareceu no dia 21 de dezembro de 2012, quando fotografava a paisagem da vila de Santa Teresa, nas proximidades de Cusco, no Peru. Arthur foi trabalhar em Santa Teresa e disse para mim, mandou uma mensagem para mim: eu tô bem, tô super bem, tô quase gerente de um bar em Santa Teresa. Isso no dia 20 à noite. No dia 21 ele desapareceu. Quanto tempo ele ficou lá em Santa Teresa? Ele chegou em Santa Teresa no dia 12 de dezembro, apesar do dono do hotel dizer que não, que é um dos suspeitos, dizer que não. Mas está comprovado, taxistas viram, levaram ele adentrou a vizinha do dono do bar. Então, quer dizer, existe essa controvérsia do dono do bar. Mas ele entrou no dia 12 de dezembro em Santa Teresa e desapareceu no dia 21 de dezembro. A mãe de Arthur, Suzana Pasquale, diz que a família tem esperanças de encontrar o rapaz com vida. Há indícios de que o jovem esteja sendo escravizado por um grupo de traficantes de drogas do Peru. 90% é a minha opinião. É a opinião da Polícia de Lima, da Polícia Criminalística de Lima, que é a DIRINCRE, é a opinião da Polícia de Inteligência de Lima, porque eles vendem pessoas quando eles devem muito. A suspeita do sequestro de Arthur é reforçada pela família e pela polícia peruana, porque a morte não foi confirmada. Os pais passaram 4 meses procurando o filho em várias cidades do Peru. Esse período aconteceu uma coisa muito forte, que foi na primeira semana que nós chegamos, que foi quando um falso amigo do Arthur, que se dizia amigo, onde ele havia trabalhado, se prontificou a estar conosco trabalhando. E com 4, 5 dias, nós percebendo que o interesse dele era saber o que nós estávamos fazendo, porque ele o tempo todo perguntava para o meu marido: e aí, onde você vai agora? A polícia chegava a perguntar para o meu marido: onde é que o senhor quer ir? Meu marido falava: mas eu não conheço, é vocês que têm que me levar.
Então, uma ineficiência também. E esse jovem, então, meu marido começou a estranhar e montou uma estratégia de fazer uma busca à noite na cidade, e o rapaz ficou enlouquecido. E num determinado momento, ele foi pego pelo meu esposo, falando ao telefone e pedindo que alguém tirasse o Arthur de um lugar. Ou seja, fulano, peça para tirar o Arthur de lá. Esta entrevista com a mãe de Arthur Pasquale foi gravada no mês de março pelo programa Inclusão, que abordou o tema Luto Sem Corpo, sobre o desaparecimento de pessoas. Nessa época, Vanderlan, o pai do rapaz, continuava as buscas no Peru. É um assunto muito delicado, principalmente quando estamos falando de um outro país, onde nós não temos um pleno conhecimento de toda a história. Mas a percepção que eu tenho é que nós tivemos alguns problemas com a polícia. Por exemplo, quando nós tivemos acesso, depois de mais de um ano, ao inteiro teor do que eles chamam expediente, que aqui corresponde ao nosso processo penal, então nós observamos inúmeras falhas nesse processo. E também essas falhas que foram detectadas por nós, infelizmente, pode ter significado, se meu filho já estiver morto, pode ter significado a perda de uma vida. Porque se tivéssemos agido no momento certo, na hora certa, em que as coisas ocorreram, ele já estaria aqui conosco. Vanderlan ficou 4 meses no Peru à procura do filho. Passou por várias cidades, entrou em locais inóspitos e perigosos. Nós saímos de uma pequena cidade chamada Echarate. 2 dias depois, o pessoal do Sendeiro entrou na comissaria, que lá se chama comissaria, a delegacia, e mataram um policial dentro da comissaria, onde eu e minha esposa estivemos colocando também lá uma denúncia a respeito do desaparecimento do nosso filho. Então, sim, existe essa possibilidade. Dentro da cidade, alguns investigadores privados que nós colocamos disseram, olha, tem 2 pessoas vinculadas ao narco e ao sendeiro que descem da montanha 2 vezes por semana para recolher dinheiro proveniente do narcotráfico. A ajuda que pediu da polícia peruana e das autoridades locais não trouxe resultado positivo para a família. Existe uma corrupção muito grande. Eu não tenho nenhuma prova material de que houve corrupção por parte da polícia no caso do meu filho. Mas o que eu tenho a dizer é que as ações propostas, o que foi feito, tem falhas assim quase que pueris. Que existe um índice de corrupção altíssimo na polícia, sim. Pode ser apenas um grupo de ex-policiais ou um grupo de bandidos especializados. Tudo pode acontecer. Após passar mais 4 meses no Peru, à procura do filho desaparecido há 1 ano e meio, Vanderlan voltou para casa triste, mas ainda alimenta a esperança de encontrar o filho Arthur com vida. Como nós não encontramos corpo, não encontramos uma evidência de que ele possa estar morto, de que ele tenha sido assassinado, por exemplo, é preciso buscar, é preciso trabalhar. Como não foi feito todo o trabalho da melhor forma possível por parte da polícia, por parte da promotoria, por parte das autoridades competentes, ainda existe o que fazer. E se existe o que fazer, eu vou lutar até o último dia, até o último momento e dizer, tudo o que era possível ser feito, nós fizemos. E ainda não foi feito tudo. Então nós continuamos. O pai conta que Arthur sempre foi uma pessoa alegre e divertida. A prova está nesse vídeo que ele e uma amiga fizeram para participar de uma promoção de um curta-metragem no CCBB. Dizem que o mundo vai acabar. Dizem que se você não se cuidar, comida de zumbi você pode virar. Susana Pasquale, a mãe, está desapontada depois que Vanderlan voltou do Peru sem nenhuma pista do paradeiro do filho, depois de passar 4 meses fazendo buscas. Existem muitas evidências que fazem com que nós pensemos que o Arthur já não esteja mais vivo. Mas toda vez que eu vou nessas evidências, eu me recordo do telefonema do Sebastião Tobon, onde ele, aos gritos, pede para uma pessoa tirar o Arthur de um cativeiro. Quando ele narra isso, 15 dias depois do desaparecimento do Arthur, ou seja, Arthur desapareceu dia 21 de dezembro
e esse rapaz promove esse telefonema no dia 5 de janeiro de 2013, é um tempo muito longo, onde se o Arthur estivesse num cativeiro, ele não estava morto, e se eles queriam que ele tirasse de lá, eles estavam preservando de alguma forma a vida dele. Ou para escravizá-lo, ou para que ele não contasse nada. E eu penso também que se por acaso ele estivesse morto, a primeira situação que seria mais cômoda para eles era jogar o corpo, para que nós víssemos e acalmássemos e viéssemos embora. A família criou uma página no Facebook com fotos para ajudar na busca do filho no seguinte endereço: procurando Arthur Pasquale. A gente precisa dar uma resposta para ele. Olha, meu filho, nós fizemos tudo o que a gente podia. Nós não descansamos um segundo de nossas vidas. E eu considero que eu não cheguei nisso ainda. Eu ainda tenho o que fazer para ele. Eu ainda não me sinto plena, tranquila e satisfeita. Ainda não. Eu acho que eu ainda devo a ele uma resposta. Eu vivi iluminando com a luz do sol, dançando. Cada um tem seu jeito de amar. De cada jeito de amar eu quero desfrutar. Preocupado com o número cada vez maior de brasileiros aliciados pelas organizações de tráfico nacional e internacional de pessoas, o Senado criou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar e criar uma lei específica para o combate a esse tipo de crime. Em 2 anos de trabalho, a CPI realizou inúmeras audiências públicas e apurou de perto, em cada local, denúncias de tráfico de trabalhadores rurais de Pernambuco, o envio de jovens do Rio de Janeiro para a Namíbia, o aliciamento de homossexuais em São Paulo, além da adoção ilegal de crianças na Bahia, entre outros. Ao final dos trabalhos, essa Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou uma proposta de mudança na lei penal. O projeto é de autoria da senadora Lídice da Mata, relatora da CPI. A CPI realizou, no total, 35 reuniões e 4 diligências, sendo 17 dedicadas a ouvir depoimentos. Para audiências públicas e oitivas, estivemos nas cidades de Manaus, Amazonas, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Goiânia, Goiás e Salvador, Bahia. Além de realizarmos 7 audiências nesta casa. Também estivemos em junho, eu e a senadora Vanessa Grazioltin, nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado norte-americano, para contatos com diversos órgãos do Estado, órgãos do governo e organizações da sociedade civil de enfrentamento ao tráfico de pessoas e apoio às vítimas. O número de inquéritos instaurados pela Polícia Federal, especificamente sobre o artigo 231 do Código Penal, que trata do tráfico internacional de pessoas com o fim de exploração sexual, não é expressivo. Em 2010, foram 74 inquéritos policiais. Em 2009, 43. Foram registrados 869 inquéritos referentes a tráfico de pessoas nos últimos 20 anos. Há outros 36 inquéritos relacionados a crime correlatos, 2010. Concluímos que a tipificação do tráfico de pessoas no direito brasileiro não só não atende, como valora o crime de tráfico de pessoas de forma diferente do Protocolo de Palermo. Não há tipificação penal no que se refere a condutas relacionadas à remoção de órgãos, por exemplo. Assim, esta CPI decidiu trabalhar no campo jurídico com a ideia de tráfico de pessoas associada aos fins de exploração sexual, migração, trabalho e adoções. Por fim, nossa solidariedade a todas as vítimas de quaisquer formas de tráfico humano no Brasil e no mundo. A presidente da CPI, senadora Vanessa Grazioltin, elogiou a iniciativa da relatora em promover uma significativa alteração no Código Penal brasileiro. Um relatório extremamente cuidadoso, extremamente bem feito. E que, repito, não apenas relatam casos, mesmo porque dizíamos, a senadora, a relatora dizia o senador Davim, o objetivo da CPI não é substituir
a polícia, o papel do poder, da força policial, das autoridades policiais ou do poder judiciário. É apenas utilizar esses casos como exemplo para que a gente pudesse avançar naquilo que for possível em relação à legislação e aos procedimentos da sociedade brasileira. Então, nós chegamos a um relatório que apresenta a senadora Lídice da Mata um projeto de lei que é digno de aplauso. Eu acho que o nosso grande, maior, próximo desafio é fazer com que o primeiro semestre do ano que vem a gente consiga aprovar esse projeto no Senado e que esse projeto seja encaminhado à Câmara de Deputados. O tema da campanha da Fraternidade de 2014 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o tráfico humano. Lançada no primeiro semestre do ano, o objetivo é chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre o mal que afeta milhares de pessoas no país. A campanha ganhou reforço do Ministério da Justiça. O Disque 100 está disponível para receber denúncias. O grande mérito da campanha é que o tema seja discutido em cada comunidade, nos lugares mais longínquos do país, para que todos tomem conhecimento e reflitam sobre a existência desse tipo de crime que nem sempre é identificado. Somente com a conscientização poderemos deixar as pessoas em constante estado de alerta. A afirmação é do representante da CNBB e do ministro da Justiça. O que a gente pode fazer numa campanha como essa é justamente alertar que por trás do desaparecimento de pessoas existe também o crime organizado, né? Então, alertar a sociedade, alertar o governo e conscientizar as pessoas para que a gente possa criar formas de prevenção a essa realidade, né? Ou seja, como a gente pode prevenir que as crianças e adolescentes desapareçam, né? Como a gente pode criar formas em que, na interação entre os vários organismos da sociedade, na interação entre todas as pessoas que têm a possibilidade, né, de ajudar, né, como a gente pode ajudar a localizar essas crianças. E agora nós temos essa oportunidade de termos essa situação de junção de forças com a sociedade através da campanha da Fraternidade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e, ao mesmo tempo, enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito, porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor. A gente tem um projeto, o CNJ tem um projeto já há pelo menos 2 anos de combate ao tráfico de pessoas, né? Um projeto que é capitaneado pelo CNJ no âmbito do Poder Judiciário, né? E a ideia é que a gente tenha, como de fato já vem ocorrendo, algumas medidas que possam desenvolver, não só identificar ações, mas também ações judiciais, mas também monitorar de que forma essas ações vêm sendo tratadas, né? Seja em relação à sua demora, né? Ou seja, aquela discussão sobre o tempo, né? Quanto mais demorado, pior, né? Então, que haja uma maior agilidade nesses julgamentos. E também, especialmente, tratar, no âmbito do judiciário, da pessoa da vítima, né? Ou seja, de que forma essa vítima, não só a vítima direta, como aquelas que são indiretamente atingidas, os familiares, principalmente os amigos, podem também estar sofrendo em razão da consequência de uma prática como essa, que é tráfico de pessoas. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV e clique na opção desejada. Até a próxima! Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te
ao bom Deus que possa te